Sociologia e psicanálise. Teoria culturalista. Introdução. A partir do início do século XX, a psicologia e a psicanálise começaram a ser gradualmente influenciadas por algumas doutrinas sociais e culturais vindas da sociologia e da antropologia. Muitos estudiosos começaram, então, a considerar a teoria psicanalítica à luz da psicologia social e, baseados nos conhecimentos trazidos pelas ciências humanas, criaram teorias culturalistas, entendendo o quanto o desenvolvimento da personalidade é marcado pela cultura onde o homem se insere. O presente trabalho tem por objetivo trazer esse tema à discussão. Inicialmente serão apresentadas informações básicas acerca da história e dos princípios da sociologia. A seguir, serão destacados teóricos da psicanálise que tiveram suas ideias influenciadas por aquela área de conhecimento. Parte 1. Sociologia. 1. Conceito e campo de atuação. A sociologia é definida como o estudo científico das relações sociais e das formas de associação, destacando-se todas as classes de fenômenos que se produzem nas relações de grupos entre os seres humanos. Consiste, em outras palavras, no estudo e o conhecimento objetivo da realidade social. Lakatos, 1978. O objeto material das ciências sociais ou humanas é o mesmo, o homem na sociedade. Todavia, essas ciências possuem seu objeto formal distinto, apesar de haver o fenômeno de interrelacionamento e de serem complementares uma das outras. Por exemplo, a antropologia cultural aborda os problemas da cultura. O direito focaliza normativo do comportamento social. A economia volta-se para o setor da organização de recursos naturais. A política preocupa-se com as relações de poder. A psicologia social estuda o comportamento individual determinado pela integração grupal. Entretanto, cabe à sociologia a análise de todos os setores do superorgânico. Desdobrando esse exemplo, pode-se explorar os diversos enfoques acerca do fenômeno da dominação e subordinação, conforme analisado pelas ciências sociais. A antropologia cultural o estudaria, por exemplo, na tribo, o direito em relação aos órgãos competentes encarregados da elaboração das leis, a economia dentro das empresas, a política no Estado, a psicologia social em relação à pressão grupal sobre o indivíduo. A sociologia, entretanto, considera o fenômeno da dominação e da subordinação como um processo social geral, assim como a diferenciação e a estratificação, a solidariedade e o antagonismo e etc., que aparecem em todos os setores do universo sociocultural. Compete à sociologia o estudo do homem e do universo sociocultural como um todo, analisando as interrelações entre os indivíduos, fenômenos. Compete à sociologia o estudo do homem e do universo sociocultural como um todo, analisando as interrelações entre os diversos fenômenos sociais, pois as outras ciências sociais, em virtude de seu caráter especializado, consideram apenas um aspecto artificialmente isolado do conjunto. Breve painel histórico do surgimento da sociologia. A sociologia é fruto da Revolução Industrial e, nesse sentido, é chamada de ciência da crise que essa revolução gerou em toda a sociedade europeia. Ela é fruto de toda uma forma de conhecer e pensar a natureza e a sociedade que se desenvolveram a partir do século XV, quando ocorreram transformações significativas como a expansão marítima, reformas protestantes, a formação dos estados nacionais, as grandes navegações e o comércio ultramarino, bem como o desenvolvimento científico e tecnológico que desagregaram a sociedade feudal, dando origem à sociedade capitalista. No século XVI, desenvolve-se outro movimento da reforma protestante, que propicia uma tendência que contribui de modo significativo para a valorização do conhecimento racional. Com essa nova maneira de se relacionar com as coisas sagradas, há também outro movimento no sentido de analisar o universo de outra forma. A razão passa a ser soberana e é colocada como elemento essencial para se conhecer o mundo. Essa nova forma de conhecimento da natureza e da sociedade, na qual a experimentação e a observação são fundamentais, aparece nesse momento representada pelo pensamento e pelas obras de diversos pensadores, entre os quais Nicolau Maquiavel, Galileu Galilei, Thomas Hobbes, Francis Bacon, René Descartes. Outros dois farão a ponte entre esses novos conhecimentos e os que se desenvolverão no século seguinte, John Locke e Isaac Newton. No século XVIII, a burguesia comercial torna-se uma classe com muito poder, devido,
na maior parte das vezes, as ligações que mantinha com os monarcas em questões econômicas. O capital mercantil vai se expandindo em diversos ramos de atividades. Ao se desenvolver a manufatura, torna-se necessário o desenvolvimento de novas técnicas de produção. Surgem máquinas de tecer, descaroçar algodão, bem como a aplicação industrial da máquina a vapor. Aparece aí o fenômeno chamado de maquinofatura. O trabalho antes realizado com as mãos ou com ferramentas passa agora a ser feito por meio de máquinas, elevando o volume de produção. A máquina a vapor incentivou o surgimento da indústria construtora de máquinas. Essas alterações no processo produtivo, somadas a heranças culturais e intelectuais do século XVII, irão definir o século XVIII como um século explosivo, servindo de exemplo e parâmetro para as revoluções políticas posteriores. Pensadores como Montesquieu, David Hume, Jean-Jacques Rousseau, Adam Smith e Immanuel Kant, entre outros, procurarão refletir sobre a realidade na tentativa de explicá-la. No século XIX, a consolidação do sistema capitalista na Europa contribuirá para o surgimento da sociologia como ciência particular. O pensamento de Saint-Simon, J. Engel, David Ricardo, Auguste Comte e Karl Marx desenvolverão reflexões sobre a sociedade de maneira radicalmente divergente. Auguste Comte, 1798-1857. Pensador francês, e sua classificação das ciências colocou a matemática na base e no ápice os esforços de compreensão de tudo que se referia ao homem, principalmente as relações entre eles. Defendia o ponto de vista de somente serem válidas as análises das sociedades quando feitas com verdadeiro espírito científico, com objetividade e ausência de metas preconcebidas próprias das ciências em geral. Os estudos das relações humanas assim deveriam constituir uma nova ciência, a que deu o nome de sociologia. Esta não deveria limitar-se à análise, mas propor normas de comportamento seguindo a orientação resumida na famosa fórmula positivista: saber para prever, a fim de prover. Teve muita repercussão a atitude que preconizou quanto ao estudo dos fenômenos sociais, não influenciado pela emotividade, mas levado a efeito com a isenção de ânimo, semelhante àquela adotada na química ou na física. Em seus estudos, podem-se verificar 3 princípios básicos. Primeiro, prioridade do todo sobre as partes, significando que para compreender e explicar um fenômeno social particular, devemos analisá-lo no contexto global a que pertence. Considerava que tanto a sociologia estática, estudo da ordem das sociedades em determinado momento histórico, quanto a sociologia dinâmica, estudo da evolução das sociedades no tempo, deveriam analisar a sociedade de uma determinada época correlacionando-a à sua história da humanidade. A sociologia de Comte é, na realidade, sociologia comparada, tendo como quadro de referência a história universal. Segundo, o progresso dos conhecimentos é característico da sociedade humana. A sucessão de gerações com seus conhecimentos permite uma acumulação de experiências e de saber que constitui um patrimônio espiritual objetivo e liga gerações entre si. Existe uma coerência entre o estágio dos conhecimentos e a organização social. Terceiro, o homem é o mesmo por toda parte e em todos os tempos, em virtude de possuir idêntica constituição biológica e sistema cerebral. Parte 2. Sociologia e psicanálise. 1. A sociedade e a antropologia influenciam a psicanálise. No fim do século XIX, a sociologia e a antropologia começaram a surgir como disciplinas independentes, tendo elas alcançado crescimento extraordinário em nosso século. Os sociólogos estudaram o homem em estado adiantado de civilização e descobriram que ele é produto de sua classe e de sua casta, das instituições e dos costumes. Os antropólogos fizeram incursões em áreas remotas da civilização, onde foram encontrar provas de que os seres humanos são muito maleáveis. Segundo essas novas ideias, o homem é fundamentalmente produto da sociedade em que vive. Sua personalidade é mais social que biológica. Uma referência nessa constatação é Bronisław Kaspar Malinowski, 1884-1942, nascido em Cracóvia, Polônia, e professor de antropologia em Londres, realizando a pesquisa antropológica entre os povos de Nova Guiné, Melanésia, Austrália, África do Sul e outras regiões. Teceu importantes conclusões, entre elas a de que a estrutura da sociedade determina em grande parte o padrão de vida do indivíduo, seu pensar e seu agir. Tal constatação leva à seguinte conclusão: de notável importância psicológica. Não é a biologia, mas sobretudo a sociedade, que determina a forma de viver, trabalhar e sofrer do indivíduo.
Pensamento semelhante desenvolveu Ruth Benedict Fulton, 1887-1948, professora de antropologia na Universidade de Columbia, em Nova York. Em seu livro Patterns of Culture, 1934, apresenta as seguintes conclusões. A sociedade e indivíduos não são antagonistas, como Freud supunha. Ao contrário, existe harmonia entre ambos. Sociedade e indivíduo formam basicamente uma unidade. B. O indivíduo deve a estrutura de sua existência à sociedade. Isso até tal ponto que certas propriedades julgadas essencialmente humanas pela ciência ocidental podem estar ausentes. A sociedade determina o que é psiquicamente normal e anormal. O que quer dizer, antes de tudo, que ninguém é neurótico sem mais nem menos. Cada paciente neurótico, dentro de uma determinada sociedade, é condicionado pela mesma. Outro expoente nessas pesquisas, Margaret Mead, 1901, reuniu suas teorias em famosa obra de 1950, Male and Female. Outro expoente nessas pesquisas, Margaret Mead, 1901, reuniu suas teorias em famosa obra de 1950, Male and Female. 1. A vida psíquica da pessoa é em grande parte determinada pelas normas da sociedade, em parte conscientemente aceitas e em parte não explicitamente formuladas, em plena consonância com as descobertas de Ruth Benedict. Daí que até a existência de uma natureza humana, no sentido de um padrão de vida inato e universalmente válido, tal como existe nos animais irracionais, deve ser questionada. Segundo, em consequência, poderão faltar totalmente, entre outras coisas, as fases da vida que eram consideradas naturais ou universais na psicologia evolutiva ocidental. 3. Também neuroses podem estar ausentes. Para isso é suficiente que da sociedade não partam apelos neurotizantes. Gradualmente, essas doutrinas sociais e culturais começaram a ter penetração na psicologia e na psicanálise, afastando os fundamentos naturalistas e fisicalistas dessas ciências. Alguns seguidores de Freud, insatisfeitos com sua visão no que diz respeito aos condicionamentos sociais da personalidade, afastaram-se da psicanálise clássica e começaram a reformular a teoria psicanalítica de acordo com os modelos ditados pela nova orientação das ciências sociais. Entre os que passaram a considerar a teoria psicanalítica sob novo enfoque encontram-se Alfred Adler, Karen Horney, Erich Fromm e Harry Stack Sullivan. Dos quatro, Adler é o mais antigo. Em 1911, ele rompeu com Freud no que respeita à sexualidade, tendo desenvolvido então uma teoria cujos princípios sustentados são o interesse social e a luta pela superioridade. Mais tarde, Horney e Fromm utilizaram essas novas ideias como instrumentos contra a orientação fortemente instintivista da psicanálise, insistindo na importância das variáveis sociais da psicologia para a teoria da personalidade. Veio depois Harry Stack Sullivan, o qual, com sua teoria das relações interpessoais, consolidaram a posição da teoria da personalidade nos processos sociais. Embora cada uma dessas teorias disponha de conceitos e postulados próprios, existem muitas semelhanças entre elas. Adler, embora separado da escola freudiana, continuou a revelar por toda a sua vida o impacto de sua primitiva associação com Freud. Horney e Fromm mantiveram-se nos domínios do pensamento psicanalítico, sendo considerados revisionistas ou neo-freudianos. Sullivan, por sua vez, foi mais inovador, mostrando-se mais independente das principais doutrinas psicanalíticas. Alfred Adler. Alfred Adler nasceu em Viena em 1870, de família de classe média, tendo falecido em Aberdeen, Escócia, em 1937, no decurso de uma série de conferências. Era médico, formado em 1895 pela Universidade de Viena. Especializou-se inicialmente em oftalmologia, tornando-se logo depois psiquiatra. Foi um dos fundadores da Sociedade Psicanalítica de Viena e depois seu presidente. Bem cedo, ele começou a desenvolver ideias que entraram em conflito com as de Freud e de outros. Quando o conflito de ideias se tornou agudo, Adler foi solicitado a defender seus pontos de vista perante a sociedade. Isso ocorreu em 1911, desencadeando-se a seguir uma campanha de veemente crítica e de denúncia. Adler foi obrigado a renunciar à presidência da sociedade e, poucos meses depois, desligou-se da psicanálise de Freud. Em pouco tempo, formou seu próprio grupo, conhecido como Grupo da Psicologia Individual, e que atraiu muitos seguidores em todo o mundo. Em 1935, estabeleceu-se nos Estados Unidos, onde continuou seu trabalho como psiquiatra e como professor de psicologia médica na Escola de Medicina de Long Island. Adler era um escritor prolífico, tendo publicado numerosos livros e artigos.
A Prática e Teoria da Psicologia Individual, 1927, é provavelmente a melhor introdução à sua teoria da personalidade. Adler sustenta que o homem é motivado fundamentalmente pelas solicitações sociais. Esse seu ponto de vista contrasta firmemente com a afirmação freudiana, segundo a qual o comportamento humano é motivado por instintos inatos. Para Adler, o homem procura contato com os outros, empreende atividades sociais em cooperação, põe o bem-estar social acima do interesse próprio, adquirindo um estilo de vida que é predominantemente orientado para o meio externo. Adler não confirma que o homem se socializa meramente ao se expor aos processos sociais. O interesse social é inato, embora os tipos específicos de relacionamento com outras pessoas e instituições sociais sejam determinados pela natureza da sociedade na qual a pessoa nasceu. Em certo sentido, portanto, Adler manifesta uma preocupação biológica, tanto quanto Freud e Jung. Os três afirmam que o homem possui uma natureza inerente que dá forma à sua personalidade. Freud enfatizou o sexo, e Jung os padrões primitivos de pensamento, e Adler insistiu no interesse social. Essa ênfase nos determinantes sociais do comportamento, desprezados ou ignorados por Freud e Jung, constitui possivelmente a maior contribuição de Adler à teoria psicológica. Sua contribuição fez com que os psicólogos voltassem sua atenção para a importância das variáveis sociais, dando grande impulso à psicologia social em uma época em que ela precisava de encorajamento e apoio, especialmente partindo dos domínios psicanalíticos. Um outro aspecto da psicologia de Adler, que a distingue da psicanálise clássica, é sua ênfase sobre a singularidade da personalidade. Adler considerava cada pessoa como uma configuração singular de motivos, traços, interesses e valores. Todos os atos realizados pelo indivíduo ou trazem a característica do seu próprio estilo de vida. Adler atribuiu pouca importância ao instinto sexual, que na formulação primitiva de Freud desempenhava função quase exclusiva na dinâmica do comportamento. As concepções freudianas sobre o sexo associam novas ideias. O homem é fundamentalmente uma criatura social e não sexual. Ele é motivado pelo interesse social e não pelo sexual. Suas inferioridades não se limitam ao domínio sexual. Podem estender-se a todas as facetas do seu ser, tanto as físicas quanto as psicológicas. Ele procura criar um estilo singular de vida no qual o impulso sexual desempenha uma função menor. A maneira pela qual satisfaz suas necessidades sexuais é determinada pelo seu estilo de vida e não vice-versa. Ao inverter estas posições, Adler libertou a psicologia e a psicanálise do domínio das concepções sobre a sexualidade proposta por Freud. A teoria da personalidade de Adler é bastante sintética. Alguns dos conceitos básicos que sustentam seu esquema teórico são marcados pela ideia da influência da sociedade sobre o homem, tais como luta pela superioridade. Por volta de 1908, Adler propôs a ideia de que a agressão era mais importante do que a sexualidade na motivação do comportamento humano. Logo em seguida, o impulso agressivo foi substituído pela vontade de poder. Mais tarde, ele abandonou a ideia de vontade do poder pela luta pela superioridade, a qual se dedicou desde então. Houve, portanto, três fases no pensamento de Adler com relação ao objetivo superior do homem: ser agressivo, ser poderoso, ser superior. Não se pode esquecer, porém, que Adler não entendia superioridade como distinção social. Para ele, superioridade significava um esforço da personalidade no sentido de completar-se. Era a força que arrasta para cima. Sobre a origem desta luta pela superioridade, Adler dizia ser inata, como parte da vida. A luta pela superioridade conduz a pessoa de um estágio de desenvolvimento a outro superior. Eu comecei a perceber desde logo em cada fenômeno psicológico a luta pela superioridade. Esta luta segue paralela ao crescimento físico e constitui uma necessidade intrínseca da própria vida. Está na raiz de todas as soluções de problemas da vida e se manifesta da maneira pela qual enfrentamos esses problemas. Todas as funções seguem sua direção. Elas lutam por conquista, por segurança, por incremento, seja sua direção certa ou não. O ímpeto do menos para o mais nunca cessa. Sentimento de inferioridade e compensação. Adler afirmava que os sentimentos de inferioridade não são indícios de anormalidade, mas sim a causa de todo o melhoramento da vida humana. Sob condições normais, o sentimento de inferioridade, como um senso de imperfeição, é a grande força propulsora da humanidade. Em outras palavras, o homem, impulsionado pela necessidade de superar sua inferioridade, é arrastado pelo desejo de ser superior. Adler não defendia o princípio do prazer. Ele acreditava que os sentimentos de inferioridade eram penosos, mas não achava que o esforço humano para livrar-se deles tivesse de ser necessariamente agradável. A perfeição e não o prazer era para ele o objetivo da vida. Interesse social. Ao longo do tempo, Adler ampliou seu conceito sobre o homem para incluir um fator de interesse social.
não desejando restringir a concepção de interesse social apenas como cooperação, relações interpessoais e sociais, identificação com o grupo e etc. Adler interpretou este interesse como o auxílio que o indivíduo pode prestar à sociedade, a fim de que ela atinja o ideal de perfeição. Ele acreditava que, trabalhando para o bem comum, o homem compensa sua fraqueza individual. O interesse social é a verdadeira e inevitável compensação pela natural fraqueza dos seres humanos. Desde o primeiro dia de vida, a pessoa está envolvida em um contexto social. A cooperação se manifesta entre o filho e a mãe, e daí para frente a pessoa se encontra continuamente envolvida em um sistema de relações interpessoais que formam sua personalidade e lhe proporcionam recursos para a sua luta pela superioridade. A luta pela superioridade torna-se socializada. Adler acreditava também que o interesse social é inato e que o homem é uma criatura social por natureza e não por hábito. Entretanto, assim como qualquer outra aptidão natural, esta predisposição inata não surge espontaneamente. Ela se torna atuante quando treinada e orientada. Estilo de vida. A teoria do estilo de vida aparece frequentemente em seus últimos trabalhos representando o aspecto mais destacado da sua psicologia. Estilo de vida para Adler é o princípio que explica a singularidade da pessoa. Cada indivíduo tem um estilo de vida, não há dois iguais. Para explicar esse conceito, Adler usou muitas ideias, algumas delas um tanto conflitivas. Acreditava que todos têm o mesmo objetivo, a superioridade, mas há muitas maneiras de atingi-lo. Enquanto alguns tentam atingir a superioridade pelo desenvolvimento intelectual, outros fazem pelo exercício físico. O intelectual tem um estilo de vida, o atleta tem outro. Toda a conduta de uma pessoa tem origem em seu estilo de vida, ignorando tudo o mais. Para Adler, o estilo de vida forma-se na infância, por volta de 4 ou 5 anos, e a partir de então, as experiências são assinaladas e utilizadas de acordo com ele. As atitudes, os sentimentos e as percepções de um indivíduo formam-se na infância, constituindo um estilo de vida que dificilmente mudará daí por diante. A pessoa poderá assimilar novas maneiras de expressar seu estilo de vida, que serão apenas algumas implicações particulares do mesmo estilo básico adquirido na infância. Sobre as condições que determinam o estilo de vida, Adler propôs que isto é, em grande parte, determinado pelas inferioridades específicas de cada indivíduo, sejam elas reais ou imaginárias. O estilo de vida é para Adler uma compensação para determinada inferioridade. Um indivíduo de constituição franzina terá um estilo que o levará a fazer aquilo que produza força física. Um indivíduo deficiente procurará alcançar superioridade intelectual. Erich Fromm. Entre os inúmeros seguidores da teoria de Freud que afastaram-se da psicanálise clássica e começaram a reformular a teoria psicanalítica de acordo com esquemas propostos pela nova orientação das ciências sociais, estava Erich Fromm. Nascido em Frankfurt, Alemanha, em 1900, Fromm estudou psicologia e sociologia nas universidades de Heidelberg, Frankfurt e Munique. Doutorou-se em filosofia pela Universidade de Heidelberg em 1922. Posteriormente, recebeu seu treino em psicanálise em Munique e no famoso Instituto Psicanalítico de Berlim. Foi aos Estados Unidos em 1933 para pronunciar conferências no Instituto Psicanalítico de Chicago, fixando residência no país. Além da clínica particular, desenvolveu atividades magisteriais em universidades e institutos. Seus livros têm tido enorme repercussão, não apenas entre especialistas no campo da psicologia, sociologia, filosofia e religião, mas também junto ao público. Morreu em 1980. O tema principal dos trabalhos de Fromm é o de que o homem se sente só e isolado porque se separou da natureza e dos outros homens. Essa condição de isolamento não se encontra nas espécies animais. É uma situação caracteristicamente humana. A criança liberta-se dos traços primários com seus pais, mas passa a se sentir isolada e desprotegida. O escravo foge e eventualmente ganha liberdade, mas logo depois vai sentir-se preso a um mundo estranho. Como escravo, pertencia a alguém e tinha a sensação de pertencer ao mundo, ao povo, embora não fosse livre. Em seu livro Escape from Freedom, 1941, Fromm expõe a tese segundo a qual, paralelamente à liberdade que o homem tem conquistado através dos séculos, ele tem se sentido cada vez mais solitário. A liberdade torna-se uma condição negativa da qual o homem procura evadir-se. Qual é a resposta a esse dilema?
O homem pode ligar-se aos outros no espírito de amor e de cooperação, ou pode obter segurança submetendo-se à autoridade e conformando-se à sociedade. No primeiro caso, o homem usa sua liberdade para formar uma sociedade melhor. No segundo caso, ele cai em uma nova escravidão. Escape from Freedom, escrito sobre a sombra da ditadura nazista, mostra que essa forma de totalitarismo atraía o povo porque lhe oferecia uma nova segurança. Fromm mostra em livros posteriores que toda forma de sociedade, quer seja o feudalismo, capitalismo, fascismo, socialismo ou comunismo, representa uma tentativa de solucionar a contradição básica do homem. Essa contradição reside no fato de o homem ser ao mesmo tempo parte da natureza e separado dela, ser animal e humano. Como animal, ele tem necessidades fisiológicas que devem ser satisfeitas. Como ser humano, ele possui autoconsciência, razão e imaginação. Esses dois aspectos constituem as condições básicas da existência humana. A compreensão do psiquismo humano deve basear-se na análise das necessidades que têm sua origem nas condições de vida humana, diz ele. Quais são as necessidades específicas que se originam das condições da existência humana? São 5: necessidade de relacionamento, necessidade de transcendência, necessidade de segurança, necessidade de identidade e necessidade de orientação. A necessidade de relacionamento origina-se do fato de que, ao tornar-se homem, o ser humano rompe suas ligações animais primárias com a natureza. O animal é preparado pela natureza para enfrentar todas as condições, porém o homem, com sua capacidade de raciocinar e imaginar, perdeu aquela interdependência com a natureza. Em lugar dessas ligações instintivas com a natureza própria do animal, o homem criou suas relações, sendo as mais satisfatórias as que se baseiam no amor produtivo. O amor produtivo sempre implica cuidado mútuo, responsabilidade, respeito e compreensão. A transcendência refere-se à necessidade humana de superar sua natureza animal, de tornar-se uma pessoa criadora em vez de continuar a ser uma criatura. Se seus impulsos criadores forem bloqueados, o homem torna-se um destruidor. Fromm mostra que o amor e o ódio não são impulsos antiéticos. Ambos são respostas à necessidade que tem o homem de transcender sua natureza animal. Os animais não amam nem odeiam, o homem sim. O homem procura segurança. Ele quer ser parte integrante do mundo e ter certeza de que pertence a alguma coisa. Quando criança está ligada à sua mãe, se porém esse relacionamento persiste, passada a fase infantil, disse que a pessoa apresenta uma fixação prejudicial. O homem encontra a satisfação e a felicidade quando sente a fraternidade dos outros. Mas o homem também deseja ter identidade, ser original e diferente como indivíduo. Quando ele não consegue esse ideal pelo seu próprio esforço criador, procura fazê-lo pela identificação com outra pessoa ou grupo. Finalmente, o homem necessita de um quadro de referências, um modo estável e consistente de perceber e compreender o mundo. O quadro de referência que Fromm desenvolve pode ser racional ou irracional, ou ter ambos os elementos. Para Fromm, essas necessidades são puramente humanas e objetivas. Não são encontradas nos animais e não são deduzidas daquilo que os homens dizem que querem. Ele acredita que as manifestações específicas dessas necessidades e os modos pelos quais o homem realiza essas potencialidades interiores são determinados pelas disposições sociais em que ele vive. Sua personalidade desenvolve-se de acordo com as oportunidades que a sociedade lhe oferece. Na sociedade capitalista, o homem pode desenvolver um senso de identidade pessoal tornando-se rico, ou desenvolver sentimento de segurança tornando-se um empregado de confiança da empresa. Em outras palavras, o ajustamento do homem à sociedade via de regra representa um compromisso entre as necessidades interiores e as exigências externas. O homem desenvolve um caráter social quando se adapta às exigências da sociedade. Do ponto de vista do funcionamento de uma determinada sociedade, é absolutamente essencial que o caráter da criança seja formado para atender às necessidades da sociedade. A tarefa dos pais e da educação é fazer com que a criança se disponha a agir de modo que seja mantido o sistema social, político e econômico que se quer. No sistema capitalista, a necessidade de economizar deve ser ensinada ao povo para que o capital torne possível a expansão da economia. Uma sociedade que desenvolve o sistema de crédito deve fazer com que o povo sinta a obrigação de pagar prontamente as prestações. Fromm apresenta numerosos exemplos dos tipos de caráter que se desenvolvem em uma sociedade democrática e capitalista. 1947.
Fazendo ao homem exigências contrárias à sua própria natureza, a sociedade corrompe-o e frustra-o, aliena-o da situação humana e nega-lhe a realização das condições básicas da existência. Tanto o capitalismo quanto o comunismo procuram transformar o homem em um robô, um escravo do salário, um nada, levando não raro à insanidade, à conduta antissocial ou a atos de autodestruição. Fromm não hesita em estigmatizar toda a sociedade, considerando-a doente quando não consegue satisfazer necessidades básicas do homem. 1955. Fromm mostra ainda que, quando a sociedade muda em qualquer aspecto importante, como ocorreu quando o feudalismo se transformou em capitalismo, ou quando o sistema desalojou o artesão do seu lugar, tal mudança, de igual modo, produz deslocamentos no caráter social do povo. A velha estrutura de caráter não se adapta à nova sociedade, o que aumenta no homem o sentimento de alienação e desespero. Ele é isolado dos laços tradicionais e, enquanto não cria novas raízes e relações, sente-se perdido. Durante esse período de transição, o homem torna-se presa de toda sorte de panaceus que lhe ofereçam refúgio contra a solidão. O problema das relações do homem com a sociedade constitui uma das grandes preocupações de Fromm. Ele está profundamente convencido da validade das seguintes proposições. Primeiro, o homem possui uma natureza essencial e inata. Segundo, a sociedade é criada pelo homem para tornar possível a concretização dessa natureza. Terceiro, até agora nenhuma forma de sociedade conseguiu satisfazer necessidades básicas da existência humana. E quarto, é possível criar essa sociedade. Que espécie de sociedade advoga Fromm? Responde ele, é aquela em que o homem ama o seu semelhante e a ele se prende por laços de fraternidade e solidariedade. Uma sociedade que lhe proporciona a possibilidade de transcender a natureza pela criação e não pela destruição, em que cada um toma consciência de si mesmo pelo exercício dos seus poderes pessoais e não pela conformidade, em que existe um sistema de orientação e devoção sem que o homem precise distorcer a realidade e adorar ídolos. Fromm sugere um nome para essa sociedade perfeita: socialismo comunitário humanista. Nessa sociedade, cada um teria a oportunidade de tornar-se homem plenamente. Não haveria nela lugar para a solidão, para sentimentos de isolamento ou para o desespero. O homem encontraria um novo lar apropriado para a situação humana. Karen Horney. Após 15 anos de prática psicanalítica, Karen Horney concluiu que todo paciente apresenta problemas que permanecem incompreensíveis dentro das teses habituais da antiga análise. Assim sendo, argumenta Horney, alguma coisa na doutrina deve estar errada. Alguma coisa na doutrina deve estar errada. Horney conheceu pacientes tanto na Alemanha como nos Estados Unidos, descobrindo diferenças nas suas respectivas problemáticas neuróticas, o que lhe firmou a convicção de que fatores culturais são particularmente importantes. Karen Horney nasceu em Hamburgo, Alemanha, em 16 de setembro de 1885, e faleceu em Nova York em 4 de dezembro de 1952. Formou-se em medicina pela Universidade de Berlim, esteve associado ao Instituto Psicanalítico de Berlim de 1918 a 1932. A convite de Franz Alexander, foi aos Estados Unidos, tornando-se diretor associado do Instituto Psicanalítico de Chicago durante 2 anos. Em 1934, transferiu-se para Nova York, dedicando-se à clínica e ensinando no Instituto Psicanalítico. Insatisfeita com a psicanálise ortodoxa, fundou com outros companheiros de ideias a Associação para o Progresso da Psicanálise e o Instituto Americano de Psicanálise. Foi deã do Instituto até seu falecimento. Horney admite que suas ideias estão dentro do esquema da psicologia freudiana, não constituindo uma abordagem completamente nova da compreensão da personalidade. Ela pretende eliminar as falácias do pensamento freudiano, falácias que, segundo ela, têm sua origem na orientação mecanicista e biológica de Freud.
Para que a psicanálise possa pôr em ação todos os seus recursos como ciência do homem, estou convencida, disse ela, de que a psicanálise deve superar as limitações criadas pela concepção genética e instintivista de sua psicologia. Para Horney, a neurose não está contida na natureza da existência humana e, principalmente, não é determinada para uma dada constituição sexual, mas sua causa se concentra na estrutura e configuração da sociedade. As condições inerentes à sociedade que Karen Horney responsabiliza pelo aparecimento das neuroses são as contradições seguintes. Primeiro, a sociedade ocidental caracteriza-se pela concorrência, competição, valorização do sucesso e ambição, estimulando o carreirismo. A mesma sociedade, por outro lado, prega humildade e amor ao próximo. Segundo, a sociedade ocidental caracteriza-se pela criação de contínuas novas necessidades e pelo incentivo das mesmas, bem como pela manutenção das já existentes. A mesma sociedade, porém, coloca todos diante da dura realidade, que não permite satisfazer as necessidades despertadas, a não ser dentro de estreitos limites. Terceiro, a sociedade ocidental apregou a certeza da liberdade pessoal, mas ao mesmo tempo aprisiona todos num emaranhado de regulamentos e prescrições. Tudo isso significa que da sociedade parte um apelo contraditório múltiplo que impede a criança de tornar-se adulto em tempo relativamente breve, que obriga o adulto a uma série de compromissos e que precipita alguns vulneráveis por natureza na neurose. Entretanto, por alguns se tornarem neuróticos e outros não, Karen Horney não pretende responsabilizar em primeiro lugar uma constituição vulnerável. A causa, a seu ver, deve ser procurada principalmente numa infância afetivamente desfavorável. Segundo ela, a criança ansiosa e insegura desenvolve várias estratégias para lutar contra seus sentimentos de isolamento e desamparo. Ela pode tornar-se hostil e procurar vingar-se dos que a rejeitaram ou maltrataram, ou também pode tornar-se submissa em excesso, a fim de recuperar o amor que sente ter perdido. Pode desenvolver uma visão irreal e ideal de si mesma, a fim de compensar-se pelos sentimentos de inferioridade. Pode tentar comprar a amizade de outros ou criar situações difíceis que obriguem os outros a gostar dela. Pode ainda tornar-se lamurienta, a fim de ganhar a simpatia das pessoas. Se não puder sentir-se amada, procurará tornar-se dominadora. Dessa forma, compensa-se de seu sentimento de desproteção, encontra saída para sua hostilidade e se torna capaz de explorar o meio que a cerca. Pode preferir a competição na qual conquistar é muito mais importante do que realizar. Pode também voltar à agressividade contra si mesma e depreciar-se. Qualquer dessas estratégias pode transformar-se em conduta habitual. Isso equivale a dizer que determinada estratégia pode assumir o caráter de um impulso ou necessidade na dinâmica da personalidade. Horney apresenta uma lista de 10 necessidades resultantes do esforço da pessoa para encontrar soluções para os problemas de sua adaptação ao meio. Ela chamou essas necessidades de neuróticas porque são soluções irracionais. Primeira, necessidade neurótica de afeto e aprovação. Essa necessidade é caracterizada por um desejo indiscriminado de agradar os outros e viver de acordo com suas expectativas. A pessoa vive em função da opinião favorável dos outros e é extremamente sensível a qualquer indício de rejeição ou falta de amizade. Segundo, necessidade neurótica de um parceiro do qual possa depender. A pessoa com essa necessidade é um parasita, supervaloriza o amor e tem muito medo de ser abandonada e deixada só. Terceira, necessidade neurótica de restringir a vida a círculos estreitos. Tal pessoa não faz exigências, contenta-se com pouco, prefere continuar anônimo, valoriza a modéstia acima de tudo. Quarta, necessidade neurótica de poder. Manifesta-se através de um forte desejo de poder, desrespeito pelos outros, glorificação indiscriminada da força e desprezo pela fraqueza. Aqueles que receiam fazer uso do poder abertamente procuram controlar os outros através da exploração intelectual e da superioridade. Outra variedade da exigência de poder é a necessidade de crer na onipotência da vontade. Tais pessoas acreditam ser possível realizar tudo, simplesmente pelo exercício da vontade de poder. Quinto, necessidade neurótica
neurótica de explorar os outros. Sexto, necessidade neurótica de prestígio. A avaliação que a pessoa faz de si mesma é determinada pela extensão do reconhecimento público que recebe. Sétimo, necessidade neurótica de admissão pessoal. A pessoa dominada por essa necessidade envaidece-se de si mesma e deseja ser admirada como pensa que seja e não como realmente é. Oitavo, a ambição neurótica de realização pessoal. A pessoa quer ser melhor e empenha-se em realizações cada vez maior como resultado de sua insegurança básica. Nono, necessidade neurótica de autossuficiência e independência. Tendo sido desapontada em suas tentativas para estabelecer relações satisfatórias com os outros, a pessoa isola-se e recusa-se a manter contatos. Torna-se um urso solitário. Décimo, necessidade neurótica de perfeição. O medo de cometer erros e de ser criticada leva a pessoa a fazer-se inexpugnável, infalível. Ela constantemente procura defeitos em si mesmos para cobertá-los antes que os outros os vejam. Essas 10 necessidades são as fontes de onde surgem os conflitos internos. A necessidade neurótica de amor, por exemplo, é insaciável. Quanto mais a pessoa recebe, mais quer. Consequentemente, nunca está satisfeita. De igual modo, sua necessidade de independência nunca pode ser plenamente satisfeita, porque outra parte de sua personalidade quer ser amada e admirada. A busca de perfeição é uma causa perdida desde o início. Todas as necessidades procedentes são irreais. Em uma publicação posterior, Horney classifica essas 10 necessidades em 3 movimentos. Primeiro, da pessoa em direção aos outros, como por exemplo a necessidade de amor. Segundo, da pessoa para longe dos outros, como por exemplo a necessidade de independência. E terceiro, da pessoa contra os outros, por exemplo, a necessidade de poder. Cada uma dessas rúbricas representa uma orientação básica quanto à pessoa e aos outros. Horney encontra nessas diferentes orientações a base dos conflitos interiores. A diferença essencial entre conflito normal e neurótico é apenas 1 grau. A disparidade entre os acontecimentos conflitivos é muito menor para a pessoa normal do que para o neurótico. Em outras palavras, quase todos esses conflitos decorrem de experiências na primeira infância, relacionadas com a rejeição, o descuido, a superproteção e outras formas erradas de atitudes dos pais. A pessoa normal pode solucionar esses conflitos através da integração das 3 orientações, pois estas não se excluem mutuamente, ao passo que o neurótico, em virtude de uma grande ansiedade básica, deve lançar mão de soluções irracionais e artificiais. Conscientemente, ele reconhece apenas uma das orientações, negando ou reprimindo as outras 2. Então, cria uma imagem idealizada de si mesmo, na qual as orientações contraditórias presumivelmente desaparecem, embora isso não aconteça. Em outro livro de 1950, Horney aponta com mais clareza as consequências funestas que resultam do desenvolvimento de uma concepção irreal do self, bem como das tentativas para viver de acordo com ela. A busca de glória, os sentimentos de menosprezo de si mesmo, a dependência mórbida de outros, o aviltamento de si mesmo, são alguns dos resultados destrutivos e doentios produzidos por um self idealizado. A terceira solução empregada pelo neurótico para pôr fim aos seus conflitos interiores consiste em exteriorizá-los. O neurótico diz: eu não quero explorar os outros, são os outros que querem me explorar. Essa solução cria conflitos entre a pessoa e o meio externo. Todos esses conflitos podem ser evitados ou resolvidos quando a criança é educada em um lugar onde existe segurança, confiança, amor, respeito, tolerância e afeto. Horney, diferentemente de Freud e Jung, não acredita que o conflito se forme na natureza humana, sendo por isso inevitável. O conflito resulta de condições sociais. A pessoa que pode vir a ser neurótica é aquela que experimentou determinadas dificuldades culturais de modo acentuado na infância. Harry Stack Sullivan. Harry Stack Sullivan.
Harry Stack Sullivan. Sullivan é considerado o criador da teoria interpessoal da psiquiatria. Afastando-se da psicanálise clássica, reformulou a teoria psicanalítica de acordo com os conhecimentos trazidos pelas doutrinas sociais e culturais do início do século. Por isso, muitos consideram que ele consolidou a posição da teoria da personalidade nos processos sociais. Médico norte-americano, nascido em 1892 e falecido em 1949, foi presidente da Alanston White Foundation e diretor da Escola de Psiquiatria de Washington. Dedicou-se à psiquiatria e à psicanálise, distinguindo-se pela posição que tomou em empregar particular importância aos fatores interpessoais nas doenças da mente. A essência de sua teoria está na pressuposição de que a personalidade é um padrão relativamente constante de situações interpessoais periódicas que caracterizam a vida humana. Para ele, a personalidade é uma entidade hipotética que não pode ser isolada das situações interpessoais, sendo o comportamento interpessoal tudo quanto pode ser entendido como personalidade. Por isto, ele diz que não faz sentido referir-se ao indivíduo como objeto de estudo, pois ele não existe a parte de suas relações com os outros. A criança, quando vem ao mundo, torna-se parte de uma situação interpessoal e, por toda a vida, ela continua a ser membro de um campo social. Sullivan considerou a ansiedade como um produto das relações interpessoais, inicialmente transmitidas da mãe à criança e, posteriormente, na vida adulta, criada pelas ameaças à segurança individual. Para evitar ou reduzir a ansiedade potencial, o indivíduo adota várias medidas de proteção e controle do comportamento. A criança, por exemplo, aprende a evitar a punição adaptando-se à vontade dos pais. Essas medidas de segurança formam o sistema do self, que libera certas formas de comportamento, o self bom, e proíbe outros, o self mal. O sistema de self tem como função reduzir a ansiedade. No entanto, muitas vezes, ele interfere na capacidade que as pessoas têm de viver construtivamente umas com as outras, na tentativa de velar pela segurança da pessoa. O sistema self tende a isolar-se do restante da personalidade, excluindo a informação que não se harmoniza com sua atual organização, eliminando, em consequência, a possibilidade de se tirar proveito da experiência. Embora reconheça que o desenvolvimento de um sistema self seja absolutamente necessário para evitar a ansiedade na sociedade moderna e possivelmente em qualquer espécie de sociedade, Sullivan também reconhece que o sistema de self é a principal pedra de tropeço às mudanças favoráveis da personalidade. Por isto, ele propôs o sistema self como um produto dos aspectos irracionais da sociedade. Para Sullivan, a criança sente-se ansiosa por razões que não deveriam existir numa sociedade mais racional. Ela é forçada a adotar modos artificiais e fantasiosos ao ter que enfrentar sua ansiedade. Todo indivíduo faz uma imagem de si mesmo ou de outras pessoas. Sullivan chamou isto de personificação. Trata-se de um complexo de sentimentos, atitudes e concepções que procedem de experiências relacionadas com a satisfação de necessidades e com a ansiedade. Por exemplo, a criança desenvolve a personificação de uma boa mãe quando é por esta bem cuidada e alimentada. Toda relação interpessoal que envolve satisfação tende a criar uma imagem favorável do agente da satisfação. Por outro lado, a personificação de uma mãe má resulta de experiências que evocam ansiedade. No entanto, estas imagens que permanecem conosco raramente representam descrições precisas das pessoas a que se referem. De início, servem como ponto de referência nos contatos estritamente pessoais. Entretanto, uma vez formadas, elas tendem a persistir e a influenciar nossas atitudes para com os outros. O adolescente que personifica seu pai como um homem mesquinho e ditatorial tende a projetar esta imagem em outros homens, como, por exemplo, os professores ou policiais. Estas imagens carregadas de ansiedade distorcem as concepções que uma pessoa faz de outras. As personificações assimiladas por um grupo são chamadas estereótipos. Estereótipos são concepções tidas como válidas pelo consenso geral. São ideias amplamente aceitas por uma sociedade e transmitidas de geração a geração. Sullivan considera a personalidade como um sistema de energia cujo principal trabalho consiste em atividades que visam a redução de tensões. Para ele, existem duas fontes principais de tensões: tensões que resultam das necessidades do organismo e tensões que resultam de ansiedade.
A primeira está relacionada com as exigências físico-químicas da vida. São as condições resultantes da falta de alimento, de água e de oxigênio que produzem desequilíbrio no organismo. A outra fonte da tensão resulta da ansiedade. A ansiedade é definida como a experiência de tensão que resulta das ameaças imaginárias ou reais à segurança da pessoa. De certo modo, podemos dizer que a ansiedade reduz a eficiência da pessoa na satisfação de suas necessidades, perturba as relações interpessoais e produz confusão no pensamento. Ela varia em intensidade dependendo da gravidade da ameaça e das condições de segurança. Sullivan acreditava que uma das grandes tarefas da psicologia é descobrir nas relações interpessoais os pontos vulneráveis à ansiedade, em vez de tentar remover os sintomas da ansiedade. A redução da necessidade é sempre uma experiência satisfatória. Por isso, Sullivan dizia que as tensões são necessárias para as transformações de energia que dissiparão a tensão. Estas transformações são acompanhadas quase sempre por uma mudança do estado mental, a que se pode chamar satisfação. Por outro lado, a frustração prolongada de satisfação de necessidade cria sentimentos de apatia, que por sua vez vai produzir baixa nas tensões. Sobre as transformações de energia, ele dizia que a energia transforma-se pelo trabalho. Este trabalho pode consistir em ações musculares ou em atividades mentais, como perceber, recordar, pensar. A manifestação ou dissimulação dessas atividades tem por fim aliviar a tensão. Sullivan não acreditava que os instintos sejam fontes importantes de motivação. Sullivan não acreditava que os instintos sejam fontes importantes de motivação e não aceitava também a teoria freudiana da libido. Para ele, os modos de comportamento de uma pessoa resultam de seus conflitos, de seus contatos com outras, e não de imperativos inatos. Por isto, ele insistiu na sequência de situações interpessoais às quais se expõe uma pessoa desde a infância, procurando mostrar de que modo essas situações contribuem para a formação da personalidade. Apesar de insistir num ponto de vista sociopsicológico, Sullivan não rejeitava os fatores biológicos como condicionantes do desenvolvimento da personalidade. Para ele, muitas influências sociais vão de encontro às necessidades biológicas, trazendo efeitos prejudiciais para a personalidade do indivíduo. Sullivan estudou a personalidade a partir de estágios de desenvolvimento. Ele propôs 6 estágios de desenvolvimento da personalidade que precedem a maturidade, que são infância, meninice, idade juvenil, pré-adolescência, adolescência anterior e adolescência posterior. Não se deve esquecer, porém, que esses estágios são típicos das culturas ocidentais, devendo apresentar-se com outras características em culturas diversas. O período da infância estende-se do nascimento ao aparecimento da fase articulada. Neste período, o elemento básico de contato da criança com o meio é a zona oral. É pela alimentação que a criança tem suas primeiras experiências interpessoais. O alimento é o aspecto do meio ambiente que se destaca durante a infância, podendo vir através do seio materno ou da mamadeira. A criança adquire várias concepções sobre o seio, dependendo das experiências que tem. Entre estas concepções estão o seio bom, mas insatisfatório porque a criança não está com fome, o seio errado porque não dá leite, e é sinal de rejeição, o que vai determinar a procura de outro seio. O seio ruim da mãe ansiosa, que é preciso evitar. Há também outras características dos estágios infantis, que são aparecimento dos dinamismos de empatia e da sonolência, organização das personificações, tais como a mãe ruim, ansiosa, rejeitadora e frustradora, e a mãe boa, tranquila, aceitadora e agradável. Organização da experiência através da aprendizagem e surgimento dos rudimentos do sistema self. As diferenciações que a criança faz do próprio corpo, o que possibilita o aprendizado da satisfação das tensões, dispensando a ajuda da mãe, como no caso de chupar o dedo, aprendizado nos movimentos de coordenação, envolvendo as mãos e os olhos, as mãos e a boca, o ouvido e a voz. A fase de transição da infância para a meninice ocorre pela aprendizagem da linguagem e pela organização da experiência. Entre outras coisas, o desenvolvimento da linguagem permite a fusão de diferentes personificações, como, por exemplo, o da mãe boa e má. Nesta fase, o sistema do self começa a desenvolver o conceito de gênero. O menino identifica-se com o papel masculino, prescrito pela sociedade, e a menina com o papel feminino. Nota-se
também, nesta fase, o desenvolvimento das habilidades simbólicas, que possibilita a criança brincar quando crescer, o que Sullivan chamou de dramatização, e a preocupar-se com várias atividades objetivas e de simulações, cujo fim é evitar a punição, o que ele chamou de preocupações. Para Sullivan, a sublimação que aparece na infância é a substituição inconsciente de uma forma de comportamento por uma forma de atividade socialmente mais aceitável, que satisfaz, em parte, o sistema emocional que causou a perturbação. A atenção que não for descarregada pela sublimação é gasta em representação simbólica de que são exemplos os sonhos. O período seguinte é a infância. O período seguinte à infância é o período juvenil, é a fase da socialização, de experiências frente a figuras de autoridade, da competição e da cooperação, de experiências relacionadas com o ostracismo, o menosprezo e o sentimento de grupo. Neste período, o jovenzinho aprende a selecionar as circunstâncias externas que lhe interessam, a ordenar seu comportamento por controles internos, a formar estereótipos em suas atitudes, a desenvolver novos modos de sublimação e a distinguir entre fantasia e realidade. Fato importante nesse período é a emergência de uma concepção de orientação de vida. Entre o período juvenil e as duas fases da adolescência propostas por Sullivan, ocorre a pré-adolescência. Esta fase é assinalada pela necessidade de relação íntima com um companheiro do mesmo sexo, um confidente com o qual seja possível enfrentar tarefas e solucionar os problemas da vida. É um período muito importante porque marca o início do relacionamento interpessoal. Nos períodos anteriores, este relacionamento está caracterizado pela dependência que a criança apresenta frente aos adultos. Na pré-adolescência, o jovem começa a estabelecer relações de camaradagem entre as quais estão a igualdade, a mutualidade e a reciprocidade. Este companheirismo é essencial e sem ele o pré-adolescente se torna vítima de um isolamento desesperador. Terminada a pré-adolescência vem um período chamado por Sullivan de adolescência anterior. Essa fase é caracterizada pelo desenvolvimento da heterossexualidade. As mudanças fisiológicas da puberdade são vistas pelo jovem como experiências de prazer. Destes sentimentos surge o dinamismo do prazer que começa a afirmar-se na personalidade. O dinamismo do prazer envolve principalmente a zona genital, porém outras zonas de interação, tais como a boca e as mãos, também participam do comportamento sexual. Nesta fase ocorre a separação entre a necessidade erótica e a necessidade de intimidade. A necessidade erótica tem por objetivo o membro do sexo oposto, enquanto a necessidade de intimidade se fixa em um membro do mesmo sexo. Quando essas necessidades não se separam, o jovem apresenta tendência homossexual, em lugar de heterossexual. Esta fase inicial da adolescência persiste até que a pessoa encontre maneira de exprimir seus impulsos sexuais. Por último, vem o período final da adolescência, que constitui uma longa iniciação nos privilégios, deveres, satisfações e responsabilidade da vida social. Sobre este período, Sullivan dizia: a fase final da adolescência estende-se de uma atividade genital qualquer, por inúmeras experiências, até o estabelecimento de um repertório amadurecido de relações que as próprias condições pessoais e culturais tornarem possíveis. Há uma estabilização do sistema self, sendo adquiridas e eficientes formas de sublimação das tensões estabelecidas, novas e mais firmes medidas contra a ansiedade. Para Sullivan, quando o indivíduo chega ao estágio final da vida adulta, tendo passado por todas as fases, ele sofreu ampla transformação, determinada por suas relações interpessoais, partindo de um simples organismo animal e chegando até a condição de ser humano. Embora não aceitasse qualquer doutrina fundada nos instintos, Sullivan reconheceu a importância da hereditariedade na determinação da capacidade humana, ressaltando principalmente a capacidade para receber e elaborar experiências. Defendeu também o princípio de que o treino não pode ser eficiente se a maturação não tiver alcançado sua base estrutural. Isto quer dizer, por exemplo, que a criança não pode aprender a andar senão depois que seus músculos e sua estrutura óssea tenham alcançado o necessário desenvolvimento para permitir a posição ereta. Sullivan aceitava a hipótese de que a hereditariedade e a maturação proporcionam o substrato biológico necessário. Sullivan
Sullivan aceitava a hipótese de que a hereditariedade e a maturação proporcionam o substrato biológico necessário ao desenvolvimento da personalidade. Capacidades, predisposições e inclinações, mas dizia que é a cultura que, agindo através de um sistema de relações interpessoais, torna possível a operação suas habilidades e das produções pelas quais a pessoa alcança o objetivo, que é a redução da tensão e a satisfação da necessidade. Uma das mais importantes forças educativas propostas por Sullivan é a do ensaio e sucesso. Para ele, assim como para muitos psicólogos, o sucesso deixa profundo sinal na atividade que possibilitou o prazer. Pode-se comparar o sucesso com a recompensa, o sorriso da mãe ou a palavra de louvor do pai. O fracasso, por sua vez, pode ser comparado à punição, ao olhar proibitivo da mãe ou às palavras reprovadoras do pai. Para Sullivan, a personalidade não é determinada na infância. Pode mudar em qualquer tempo, dependendo de novas situações interpessoais, porque o ser humano é extremamente adaptável. Embora a aprendizagem e o desenvolvimento predominem na evolução da personalidade, podem ocorrer ainda regressões produzidas por sofrimentos, ansiedades e fracassos insuportáveis. A teoria de Sullivan tem estimulado muitas pesquisas sobre o comportamento humano, devendo-se isso ao fato de ele ter mantido seus conceitos sempre ligados à observação empírica. Apesar da natureza abstrata de seu pensamento, ele não perdia contato com a conduta dos indivíduos, podendo, desta forma, descrever com muita precisão o comportamento humano. Conclusão. As teorias desenvolvidas de Adler, Fromm, Horney e Sullivan ampliaram o escopo da psicologia freudiana, incluindo nela os determinantes sociais da personalidade. Alguns críticos, contudo, menosprezam a originalidade dessas teorias. Alegam que essas teorias constituem apenas elaborações de um aspecto da psicanálise clássica, isto é, o ego e suas defesas. Freud viu claramente que os traços da personalidade muitas vezes representam defesas ou estratégias habituais da pessoa contra as ameaças do ego, de dentro ou de fora. As necessidades, as tendências, os estilos, as orientações, as personificações, os dinamismos e etc., estudados pelas teorias sociais, são chamadas, na teoria freudiana, defesas do ego. Portanto, concluem os críticos, nada de novo foi acrescentado a Freud, e muita coisa lhe foi subtraída. Reduzindo a personalidade ao sistema do ego, os teóricos dessa linha desligaram a personalidade das fontes vitais do comportamento humano, fontes cujas origens se encontram na evolução da espécie. Ampliando o caráter social da personalidade, esses teóricos alienaram o homem de sua grande herança biológica. A conceituação de homem sustentada por Adler, Fromm, Horney, e neste caso não se aplica a Sullivan, é considerada muito realista. A imagem de um homem racional, autoconsciente e socializado parece completamente imprópria e inútil em um mundo arrasado por duas guerras, além de outras manifestações de violência e irracionalidade da parte do homem. Pode-se, sem dúvida, culpar a sociedade e não o homem por essa deplorável situação, e é o que fazem os teóricos estudados. Mas eles alegam que o homem racional criou o tipo de ordem social responsável por sua irracionalidade e sua infelicidade. Este é o grande paradoxo dessas teorias. Se o homem é tão autoconsciente, tão racional e tão social, por que criou ele tantos sistemas sociais imperfeitos? Outra crítica, menos devastadora, diz respeito ao fato de essas teorias não terem podido indicar com precisão os meios pelos quais a sociedade molda. Outra crítica menos devastadora diz respeito ao fato de que essas teorias não terem podido indicar com precisão os meios pelos quais a sociedade molda os seus membros. Como é que uma pessoa adquire caráter social? Como é que ela aprende a ser membro da sociedade? É grave omissão essa negligência a respeito do processo de aprendizagem, notadamente quando isso parte de teorias que tanto dependem do conceito de aprendizagem para explicar os modos pelos quais a personalidade se forma. Basta que uma pessoa se exponha a determinada condição em uma sociedade para que essa condição afete sua personalidade. Basta que uma pessoa
se expõe a determinada condição em uma sociedade para que essa condição afete sua personalidade? Existe uma estampagem mecânica de um comportamento socialmente aprovado e uma estampagem igualmente mecânica de um comportamento socialmente reprovado? Ou será que a pessoa reage com discernimento e perspicácia ao meio social, selecionando os aspectos que supõem melhores para a organização da personalidade, rejeitando aqueles que julga inconscientes, inconsistentes com sua maneira de ser? Em geral, essas teorias silenciam sobre a natureza dos processos de aprendizagem, embora seja a aprendizagem um tema fundamental da psicologia moderna. As teorias psicossociais têm se apresentado como uma parte importante e altamente produtiva da ciência psicológica. Adler, Fromm, Horney e Sullivan são os únicos responsáveis por seu aparecimento, mas a influência dos quatro é enorme. É enorme. Cada um deles fez importante contribuição à imagem do homem como ser social. Esse é o grande valor de cada um no cenário da psicologia contemporânea.